Mahatma Gandhi disse que a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. O Estado de Israel é uma democracia cheia de vitalidade, com uma imprensa livre e muito agressiva, apesar de um conflito que começou quando o Estado foi criado, em 1948. As câmaras de televisão têm acesso a praticamente tudo no território de Israel. No entanto, há lugares que normalmente estão vedados aos meios de comunicação. Há quem diga que para conhecer uma sociedade é preciso visitar as suas prisões. Nas 30 prisões do Serviço Penitenciário Israelense, há 23 mil presos. Entre eles, uns 7 mil em regime especial, com uma característica em comum. São todos palestinos. Nas prisões de segurança máxima, não faltam condenados por atos terroristas que precisariam de algumas vidas para cumprir suas penas. Estão organizados em celas, segundo o movimento a que pertencem: Al-Fatah, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah ou até Al-Qaeda. Nos últimos dias, mais de 1.200 presos de segurança começaram a protestar pelas suas condições nos centros penitenciários israelenses. Todos eles declararam uma greve de fome indefinida. Exigem que se lhes permita estudar no vestibular e nas universidades à distância, que se melhore a sua comida e que as unidades especiais ponham fim às buscas surpresa de telefones móveis e de armas nas suas celas. Para os presos, estes lugares são o inferno na terra. Para alguns setores políticos de Israel, os condenados que têm sangue nas mãos merecem castigo pior. Mas qual é a realidade? Como é a vida atrás das grades em Israel? É o que vamos tentar mostrar neste Globo News especial. E perguntas não faltam. Como atuam as unidades de choque do Serviço Penitenciário para impedir que atentados e sequestros sejam organizados de dentro da cadeia? Como vivem os adolescentes palestinos acusados de terrorismo, muitos com apenas 13 anos? De acordo com as autoridades, eles tentaram pôr em prática operações suicidas em cidades israelenses, mas foram detidos a tempo. O que acontece aos jovens israelenses de 18 anos, que se recusam a cumprir o serviço militar nos territórios palestinos ocupados? O que é a prisão secreta israelense número 1391, que não aparece nos mapas e que alguns definem como o Guantánamo de Israel? Existe ou é um mito? Sala de instruções em uma base secreta israelense. Aqui está reunida a elite da elite do serviço penitenciário. 20 homens e uma mulher, escolhidos depois de um exaustivo processo, com mais de 1.400 agentes, soldados de unidades especiais e especialistas em informação e logística de armas. Suas identidades devem permanecer anónimas e suas atividades são quase sempre secretas. Quase. Pela primeira vez, esta unidade aceitou a presença de uma equipe de televisão. E sabemos apenas uma coisa: a operação tem a ver com um centro de detenção. Usamos um carro sem matrícula rumo ao sul do país. משתדל לעבוד אחרי, מה שנקרא מאחורה, בפעילות האגמית או המודיעינית, ועיתונאים זה הרבה פעמים, מבחינתי לפחות, התרברבות. היום אפשר להתעלם מהתקשורת העולמית. אפשר להתעלם מהתקשורת בכלל. Após 3 horas de viagem, chegamos ao ponto final, a prisão ultra-secreta de Nafra. Olhando à volta, dá para perceber a escolha da localização. Estamos a longa distância de qualquer cidade, em pleno deserto do Negev. É para este local isolado que são trazidos aqueles que são considerados os presos mais perigosos do país, acusados de integrar
as organizações palestinas e árabes mais radicais. Submetidos a uma disciplina implacável, os agentes realizam todos os preparativos. Seus equipamentos são da mais alta tecnologia e cada passo obedece a um detalhado planejamento. לא נעים שב-5 בבוקר מי שמעיר אותך עם מסכה על הפנים עם אמצעי כלשהו מכוון לראש שלך. הרבה פחד. Na unidade Massada existem apenas umas dezenas de homens. É uma tropa de elite dedicada à luta antiterrorista dentro das prisões. Esses agentes intervêm quando há distúrbios perigosos. A orientação é não negociar nunca. Em vez disso, usar a intimidação e a força, mas ao mesmo tempo minimizar as baixas. לא, ממש לא. לא ירצו לצאת איתי אחרי זה. לא אומר להם. משטרה. שוטר, בלש. לא חסר. תמיד אומר, אל תשאלו שאלות, לא נספר שקרים. דרך מודעה בעיתון. מודעה דרושים בעיתון. ליחידה חדשה. דרושים לוחמים לוחמות. שלחתי קורות חיים, והגעתי. בהתחלה היה קצת קשה, גם להם, גם לי. לא קל לקבל בת אחת לתוך מסגרת גדולה של בנים. אבל מתרגלים, היום זה עובד יופי. ישקר מי שיגיד שאין לו איזושהי טיפת פחד, אבל זה כל הכיף. זה פחד שאתה נהנה ממנו. As buscas surpresa são normalmente realizadas por agentes penitenciários. Nas celas é comum encontrar telefones celulares, armas brancas e instruções escritas que deveriam ser mandadas para fora dos muros. A unidade Massada só é acionada nos casos extremos. A entrada é a parte mais importante da operação e deve ocorrer com a máxima organização e o máximo sigilo. Em meio à tensão, os homens tomam suas posições. Avançam setor por setor. E chegam à última porta, antes da área de segurança máxima. Na sala de controle, o comandante da unidade, do alto dos seus 35 anos, coordena tudo e dá a ordem de assalto. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Hamoked, é um calo na bota da unidade Massada. Não hesita em denunciar todo tipo de violações por parte do Serviço Penitenciário Israelense. E sempre que pode, lembra da prisão 1391, talvez o maior mistério de uma área do poderoso complexo de segurança de Israel, já muito misteriosa, por razões estratégicas. O movimento Hamoked garante que existe, mas não sabe exatamente onde fica. Dizem que nessas instalações, presos palestinos são interrogados por 3 ou 4 meses, antes de serem transferidos oficialmente para outras prisões, só aí em caráter oficial. Desde outubro de 2002, parentes de presos já fizeram pelo menos 4 apelos por informações ao Supremo Tribunal em Jerusalém. Es un agujero negro sin ley y sin supervisión alguna fuera de las autoridades que lo utilizan. Ni el Parlamento, ni organizaciones ONGs de derechos humanos, ni israelíes ni internacionales, no tenemos acceso. Horroroso lo que pasa ahí. Hay celdas sin luz, sin aire, con una luz así muy floja, que no se sabe de dónde, con ruido todo el día. Los presos no saben si es día, si es noche, no saben dónde están, nunca salen fuera, solo cuando salen a interrogaciones no duermen, no tienen ninguna facilidad de higiene ni para ducharse. Es horroroso, duermen sobre el suelo. Además, los interrogatorios son muy abusivos. O Tribunal Supremo de Jerusalém pediu informações e o Estado respondeu que a prisão deve continuar secreta por motivos de segurança. As Forças Armadas justificam, dizendo que se trata da guerra contra o terrorismo e garantem que a prisão não é usada
desde dezembro de 2006. O governo anunciou que isso só vai voltar a acontecer com uma licença especial do tribunal. Pelo que apurou a Amoked, a prisão fantasma 1391 ficava em algum lugar perto de Haifa, no norte de Israel, e as instalações eram utilizadas pelos serviços secretos Shabak e o Exército para obter informação rapidamente. Por exemplo, sobre atentados iminentes. Segundo a Amoked, neste centro, utilizavam métodos ilegais de tortura que não podem ser aplicados nas prisões oficiais. O ex-chefe dos serviços secretos Shabak, Carmi Gilon, desmente esta informação e garante que há limites legais nos interrogatórios. מעולם השב"כ לא עסק בעינויים. מדובר במניעת שינה, בגלל שאם אני אפעיל עליך כאבים כאלה שלא תוכל לשאת בהם, אז אתה תודה גם ברצח ישו. A explicação não resolve o dilema. O que fazer com um radical que pode saber de uma bomba prestes a explodir? O que é legítimo fazer para arrancar essa informação? Até que ponto uma democracia pode olhar para o outro lado para salvar vidas inocentes? והדילמה הזו, לי למשל, כראש שב"כ, ליוותה אותי יום-יום. ואז אם אתה מחליט שאתה פועל בצורה נוקשה, ויש תוצאות, כולם מאוד מאוד שמחים, אבל עובר זמן, אין פיגועים, אז באים ואומרים, רגע, אוי ואבוי, מה עם הפרצוף הדמוקרטי שלנו? מה עם זכויות האדם? מה עם זכויות האזרח? A Comissão contra a Tortura das Nações Unidas exige que o tema da prisão fantasma se faça público. A Comissão Israelense contra a Tortura é dirigida pelo catedrático Ishai Menuhin. Ele exigiu que o Centro 1391 fosse inspecionado pela Cruz Vermelha Internacional, como já acontece com as 30 prisões oficiais. לא, אני חושב שזה יותר גרוע, כי גואנטנמו כולם יודעים איפה זה נמצא, ומי נמצא שם. יש רשימות. היום. בכלא הסודי, בזמנו, לא ידעת מי נמצא שם. Organizações israelenses de defesa dos direitos humanos consideram ter conseguido uma grande vitória há 6 anos, ao esvaziar o Centro 1391 de seus presos. Mas se perguntam se não existe o risco da prisão voltar a ser utilizada, ou ainda, se existem outras prisões fantasmas. Na base militar de Tel HaShomer, milhares de jovens israelenses de 18 anos se despedem das famílias e partem para cumprir o serviço militar obrigatório. 3 anos para os homens e 2 anos para as mulheres. De repente chega um ônibus com recrutas diferentes. São jovens que se definem como objetores de consciência. Em frente à unidade de recrutamento de Tel HaShomer, organizam uma manifestação e gritam: não aceitamos ser ocupantes. Pais que acabam de deixar os filhos na base respondem furiosos também aos gritos. התייצבנו פה, אנחנו אמורים להתגייס היום. אנחנו נסרב פקודה באיזשהו שלב ונשפט לתקופת מאסר. ונשתחרר ונשפט שוב עד שהחליטו לשחרר אותנו. ב-67 בכיבוש של הגדה המערבית ועזה והמצור על עזה, העובדה שחיים שם מיליוני אנשים בלי זכויות אדם, שנלקחות שם אדמות ומשאבי טבע יקרים, זה דבר שאנחנו לא יכולים לקחת בו חלק, דבר שאנחנו לא רוצים לקחת בו חלק, ואנחנו מסרבים לקחת בו חלק. לא תמצא מדינה בעולם שזכות ההגדרה וההגנה העצמית שלה מוטלת בספק, כמו שהאנשים הללו, הרדיקלים הללו, מטילים בזכות ההגנה העצמית של ישראל. וכי למה? הארגונים שהקימו את התאים האלו, הארגונים הללו, מקבלים מימון ממדינות זרות, חלקם מהאיחוד האירופי וחלקם גם מספרד אגב. Alon e Noam se despedem dos seus companheiros. Os manifestantes contra eles gritam: vocês vão apodrecer na prisão. E em frente aos objetores de consciência se organiza uma outra manifestação. Esta a favor dos jovens que aceitam o serviço militar. Os objetores israelenses têm 18 anos. Mas estes presos palestinos são ainda mais jovens. São menores de idade, alguns com jeito de menino. Mas já participaram de atentados terroristas e mataram por motivos ideológicos e como resultado de uma doutrinação radical.
Nos últimos anos já visitamos várias vezes a prisão Asharon, onde fica o Departamento 7. Depois de uma minuciosa revista, entramos na prisão dos adolescentes terroristas. Desde 1967, milhares de crianças palestinas passaram pelas prisões israelenses. Em 2011 havia 150 jovens, com idades entre 13 e 17 anos. Muitos deles suicidas em potencial, detidos a tempo. Khalil, de 17 anos, foi ferido por uma bala israelense e foi recrutado pelas Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Recebeu como missão morrer pela causa palestina em um atentado suicida em Netanya, Israel. Foi preso antes. Ahmed Samer, que representa os presos perante as autoridades penitenciárias, afirma que todos querem vingar a morte de parentes ou amigos assassinados por soldados israelenses. تم اغتيال بعض العناصر منا فتم تفككنا يعني استشهاد منا كميه كبيره فادى الى دافع اقوى غير الدافع الديني دافع اقوى للجهاد اغراض قتل مواد قتل. Hussam Mabdou, de 16 anos, foi interceptado com um cinto cheio de explosivos. Depois de capturar o jovem suicida, fizeram detonar a bomba. Na prisão de Asharon, Hussam nos recebe na sua cela. Diz que não está arrependido e que, segundo o livro sagrado do Islã, o Corão, mais vale ir para o paraíso que viver esta vida. لا توصف الجنة لا توصف يعني فيها شغلات حلوة وجميلة يعني لا توصف الجنة طبعا والدتي بدها تزعل يعني لو استشهدت كان زعلت يوم يومين ثلاثة. Todos dizem a mesma coisa. Estão tristes porque estão vivos. O seu sonho seria chegar ao paraíso depois de um atentado suicida, porque, segundo eles, lá no paraíso, estariam ao lado de Alá e ao lado de 72 mulheres virgens, à sua disposição, 24 horas por dia. O Ahel, de 17 anos, da Jihad Islâmica, quase se converteu numa bomba humana. في عندنا آية إحنا عندنا بالقرآن الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Aos 16 anos, Salah já é um líder respeitado. A função dele não era morrer, mas sim recrutar suicidas. Apesar da pouca idade, é visto como um especialista em cintos de explosivos. يعني انا بالنسبه لي انا بفهم في الشغلات واحد بعمل وبصنع وبعرف طرق عديده بحضر بعمل بهي الشغلات. Mohamed Mahdi, de 17 anos, foi detido com um destes cintos presos no corpo, a caminho de Israel. Tinha 14 anos quando foi recrutado pelo braço armado do Hamas, em Nablus. Um ano e meio depois, pediram que ele realizasse um atentado. E Mohamed queria mesmo vingar a morte de um tio. O jovem tingiu o cabelo de louro, fez a barba e partiu de táxi para Israel. صحيت الصبح طبعا كل الاهل كانوا نايمين الحمد لله طلعت على امي وضليتنا طالع هذا كل اللي صار ما ودعت حدا وما حكيت مع حد الاهل ما بيعرفوا ولا حدا بيعرف بالموضوع غير الشاب اللي كانوا معنيين بالامر نفسه. Quando tentava atravessar a fronteira, foi parado por soldados israelenses. عم بثبت اني اسلم حالي وانا سلمت حالي ما في شيء. هذا اللي صار كلياته. سلمت الحزام وسلمت نفسي. Estes jovens acordam às 5 da manhã para a primeira oração do dia. Passam boa parte do tempo nas celas de 8 metros quadrados. Aqui dormem, leem, tomam banho e assistem televisão. Quatro desses presos foram nomeados pelos guardas porta-vozes dos diferentes grupos. Eles fazem petições especiais, pedem melhorias de condições e distribuem a comida. No cardápio de hoje, sopa de feijão, arroz e bolo de carne.
é o momento mais esperado no dia. Cada cela tem direito a 2 pães, que quase não passam nas grades. No final do corredor, há uma sala com grupos de 24 alunos. Parece uma sala de aulas normal, mas é mais uma cela. Durante 2 horas por dia, estudam matemática, línguas e geografia. E por uns momentos são alunos, brincalhões como em qualquer escola. As aulas são dadas por um professor árabe, do Ministério da Educação israelense. Ele trabalha na prisão há 7 anos, mas prefere manter o anonimato. אני מקבל אותם כבני אדם, א'. אני לא נכנס לעניין הזה מאיפה הם באו, מה הם עשו. אני מתייחס אליהם כתלמידים, כמו שאני מתייחס לעוד מקום שאני עובד בו. بجوز سن 16 سنة ما بيكون مناسب لأنه البني آدم يفكر أو يأخذ قرار سليم من نفسه. Passam 3 horas por dia no pátio, em grupos. Caminham de um lado para o outro, para esticarem as pernas. 2 vezes por mês, recebem visitas das suas famílias, desde que não estejam de castigo. Os pais chegam acompanhados por funcionários da Cruz Vermelha, que verificam as condições de detenção. Terminado o período do pátio, é feita a contagem dos presos. Todos sabem quem manda aqui. אנחנו קוראים להם נערים, אבל הם רוצחים לכל דבר. אלו אסירים שרצחו, אמנם הם קטינים, אבל שרצחו אנשים בדם קר, שהם עושים בעיות, אנחנו יודעים גם להתנהג ביד קשה ובצורה שהיא קצת יותר קשה. Ahmed Shwiki, de 16 anos, lembra de um dia, quando de manhã foi para a escola e à tarde, com mais 3 palestinos, matou uma jovem israelense que fazia Cooper. بانوا على ايش باشا ايش شتايم ايش باشا محفرين והאש הוא הולך ואישה נפלת על הסבר ואנחנו קדים עליה וסכין והיא רצה. Depois de uma perseguição, a polícia abateu um dos 4 e deteve os outros. Ahmed e os seus companheiros da escola tinham criado um grupo chamado Panteras Negras. Os 3 foram condenados a 20 anos de prisão. لانه محقق لهم بالدول برا محقق لهم كل شيء ما زعنا هون الشرطه بيضربوا لا عم بيضربوا وما يشوفك جندي بيضربك على المحاسين كثير يعني كانوا يضربونا مره نروح على المستشفى مسكوني ضربوني اشهد ان لا اله 5 vezes por dia a vida para. São como peões trágicos que com suas próprias mãos se transformaram em protagonistas de um conflito irracional. Muitos destes jovens foram libertados em outubro de 2011, na troca de 1021 presos palestinos por Gilad Shalit, o soldado israelense sequestrado e mantido refém pelo Hamas em Gaza durante 5 anos. Alguns voltaram a ser capturados pelo exército israelense, acusados de voltar a grupos radicais. São jovens que tiveram uma infância perdida atrás das grades. Em Israel também existe uma prisão de menores delinquentes. São 250 no centro de Ofek, menores israelenses que cometeram crimes graves, como assalto à mão armada, tráfico de droga, abusos sexuais, estupro e assassinato. Maxime, de 17 anos, está preso no centro de menores Ofek. Ele estuprou uma vizinha do bairro e foi condenado a 5 anos e meio. Arik, de 16 anos, está aqui há 9 meses, também por crimes sexuais. קם בבוקר, מחלק אוכל, אני חוליה אז אני מחלק אוכל, יוצא ללימודים, חוזר, מחלק עוד פעם אוכל, הולך לנח קצת, רואה טלוויזיה, מסתובב באגף. Um dia por semana tudo muda na vida destes jovens.
Eles trocam o uniforme castanho de todos os dias pelo de escoteiros. הבית סוהר שוכח ממנו בכלל, לא בראש של הבית סוהר. אני נהנה עד הסוף. לא יודע שאני בבית סוהר, אין דבר כזה בית סוהר. Grupo de escoteiros do vilarejo vizinho Telmonde visitam regularmente a prisão para participar de atividades conjuntas com os presos. Al principio sí tenía miedo, cada vez que entré hay muchas puertas y ves que a veces los chicos parecen un poco, no como los chicos que yo conozco de casa. Casi todos no sé que lo hicieron, no quiero saber qué es lo que hicieron antes y trato de no pensar en esto. É a única oportunidade em que os presos, em muitos casos estupradores, se encontram cara a cara com adolescentes da mesma idade. זה דבר שמאוד הפחיד, וכאילו פשוט נכנסנו והם התביישו. ישר כאילו חשבנו שהם יבואו והם יתנפלו עלינו, משהו כזה, ומשהו הם התביישו מאיתנו. Fazem jogos de meninos menores. Mas para estes presos que cresceram no meio do crime e da miséria, é tudo novo. יותר לצאת לחברה, יותר... כי כל דבר שאנחנו בחוץ, כאילו תיארנו אותו בתור של ילדים קטנים, אבל עכשיו כאילו שאנחנו נמצאים בתוכו, זה הכיף של זה. Todos los adolescentes que están acá, todos se encuentran presos porque hicieron y están pagando sus penas. La pregunta es qué hacemos nosotros como sociedad para devolverlos a la sociedad de otra manera. שקט שקט, שמות לא מזכיר, שלא יהיה על זה מחיר כבד, אז תקשיבו למקסימיליאן, תתחברו למילים, כי מבפנים הם באים עם המון כאבים של אהבה. Maxime e Arik são dois entre dezenas de presos que participam diariamente de um programa inovador, uma terapia com a ajuda de animais. A especialista de Ganit Yari, há 10 anos trabalhando com jovens na prisão, afirma que cada animal tem um racional terapêutico. Cada preso é responsável por um animal todos os dias, deve dar carinho e alimentar o seu bicho de estimação. A ideia é que esse contato com os animais sirva de motivação para que falem do seu delito, que lembrem o que aconteceu, analisem os sentimentos do agressor e da vítima e procurem uma forma de não repetir esse comportamento. Os presos colocam um rato na jaula da cobra, Gershon. O rato tenta fugir. A terapeuta pergunta em que situações das suas vidas eles sentem um medo parecido com o do rato. O que sentem as vítimas quando são atacadas? A cobra ataca uma primeira vez e falha. O rato não consegue subir. מה הוא משתין? למה הוא משתין? הוא מת מפחד. כי הוא מת מפחד. יכול להיות שמי שנפגע על ידיכם מרגיש מת? אנחנו לומדים מזה דברים לחיים, שאנחנו אנשים שפגענו באנשים, ואנחנו, כשהיינו אז, אנחנו היינו בתור הנחש, ואלה שפגענו בהם היו בתוך הארבע. היום אנחנו מעדיפים לא להיות לא פה ולא פה, אנחנו מעדיפים להיות באמצע, לא לפגוע ולא להיפגע. זה עושה לי צמרמורת בכל הגוף כשאני רואה את זה. אתה מתחיל לחשוב על מה שאתה עשית, על מה שאתה פגעת. Maxime afirma que a cobra é como ele. Ele também se protege e está na defensiva, mesmo sem ser atacado. אותו דבר, אם אני מסתכל על זה עכשיו, הייתי מקרבן רק חלשים. העצבים של האגף, והעצבים של הסוהרים וכל, לא יודע, העצבים של היום-יום, אני bá פה מוריד את כל העצבים. נראה רק עם זה שאני נגיד עכשיו עם הנחש או משהו כזה. Cada dia é comemorado. Uma nova marca no calendário e um dia a menos na prisão de menores. A sua infância foi perdida. A meta não é só castigar, mas também ajudar estes adolescentes a se reabilitar no futuro, sem cobras nem ratos. Prisão israelense de segurança máxima em Beersheva. Tentativa de fuga. Frustrada.
Tudo graças a um sistema único no mundo. Os latidos destes cães são decifrados por um computador no centro de comando da penitenciária e são divididos em 3 categorias. Se é um latido rotineiro, provocado, por exemplo, pela passagem de um gato ou outros cães, ou se é a resposta a algum intruso que invade o território do cão e o ameaça diretamente. יש השוואה בין מה שהמערכת קולטת במיקרופונים לבין המאגר שיש במחשב. המערכת הזאת נותנת לנו נעילה של מצלמה באותה גזרה שמאפשרת לנו לראות למה הכלב נובח שם. Esta é a primeira prisão do mundo na qual os cães estão ligados a microfones e colares que leem as suas reações. Os dados chegam ao computador central da prisão, onde se decifram e se determina se se trata de uma situação de emergência. זה לא משנה סוג הכלב או המין שלו או האילוף שלו, אם זה מעורב, אם זה זכר או נקבה. במצב מצוקה משדרים אחד לשני איזשהו סוג של אות של מידע, ואת המידע הזה ניתן לסווג. מערכת היא למעשה מערכת אלקטרונית שפרוסה בגזרות של הכלבים, אוספת את המידע מהכלב, זאת אומרת מאזינה לנביחות, לצלילים שהכלב עושה, ובגרסה מתקדמת יותר יודעת למדוד גם פרמטרים פיזיולוגיים ומוטוריים של הכלב. Uma equipa de biólogos e técnicos de informática gravou dezenas de milhares de latidos de todo tipo de cães durante 2 anos e conseguiu fazer a tradução no computador. המערך הזה נותן עוד איזשהו תומך ביטחון מבחינתי שאמור לזהות עוד לפני שהאסיר מגיע לאזור הגדרות ניסיון בריחה או כוונות בריחה של אסיר. הכלא הכי שמור במדינת ישראל, תקופות מאסר הכי ארוכות שיש, וזה החל ממאסר עונה בתקופות מאסר גבוהות. 5 da manhã, numa das principais prisões da região central de Israel. Os agentes da unidade Nachshon estão tensos. רגישות, ערנות, להיות ערוכים לכל מקרה שיכול לקרות. ניתנה הוראה שלי, או של רדטה במידה ונפצעתי, אנחנו משיבים באש. Os presos palestinos de segurança máxima estão organizados nas celas, de acordo às organizações a que pertencem. Como acontece com criminosos comuns no Brasil, líderes do Hamas e da Jihad Islâmica dirigem essas organizações, ou parte delas, de dentro da cadeia. E negociam com as autoridades israelenses casos de libertação de presos. Dão ordens aos seus grupos no exterior, por meio de advogados e parentes que os visitam regularmente, ou através de celulares que circulam ilegalmente nas prisões. מה הוא יכול לעשות עם פלאפון כזה, אסיר ביטחוני? הוא יכול להעביר הנחיות במרכאות לפקודים שלו בשטח. צריך לזכור שאנחנו מתעסקים עם מחבלים. להעביר הנחיות לפיגוע, הנחיות להעברת כספים. É durante a madrugada que a unidade Nachshon se prepara para a missão do dia. A forma de operar combina treinamento militar e atividades policiais. Em 30 anos, seus homens transferiram cerca de 250 mil presos. אנחנו עובדים, פועלים, באים במגע של טווחים אפס עם האסירים המסוכנים ביותר במדינת ישראל, הן הפליליים ובעיקר הביטחוניים. 23 animais são parte integrante desta unidade especial. Simulam uma tentativa de agressão por parte de um preso. A única semelhança com os cães domésticos é o fato de que são cães. Mas estes aqui são armas letais. במקרה של ירי זה המצב האידיאלי להורדת זמם, כי זה סכנת חיים, ואז הכלב מאומן לתקוף, לנשוך, עד שיגיע הכלבן או הלוחמים. זה תלוי בסוג הכלב ובזמן שהכלב ינשך. יכול להיות שאם ייקח הרבה זמן, גם הבן אדם האסיר או האויב ימות. Depois de 6 meses de treinamento, estão em condições de evitar fugas e de proteger os agentes da unidade. E conseguem até forçar um preso a sair do carro de polícia, mesmo contra a vontade dele. יש היבט ההרתעה מוגבר מאוד, ויש גם את הקטע של
זה טמא בעיניהם, זאת אומרת, הם לא מסכימים שכלב לא ייגע בהם, לא ייגע בחפצים שלהם וגם לא ייכנס להם לתאים ולאגפים. זאת אומרת, ברגע שהם רואים כלב או רק שומעים את הנביחות, מה שאתה רוצה מהם תבקש והם עושים. Chegamos à prisão de Ofer, no coração da Cisjordânia, território palestino. É uma fortaleza. Arame farpado e valas triplas cercam milhares de presos de segurança máxima. Chega o momento de maior alerta e maior tensão para os agentes. Os homens da Nachshon se preparam para transferir um grande grupo de presos. Alguns para serem interrogados, outros para serem julgados. Alguns outros ainda vão receber tratamento médico. Mas a operação tem também outro objetivo: atrapalhar a organização dos presos. Quando mudam de prisão, fica mais complicado manter a hierarquia interna nas penitenciárias. Antes de partir, são registrados, um a um, corpos e objetos pessoais. Alguns presos acusam as autoridades de brutalidade e lembram Guantánamo, comparando os métodos das prisões em Israel com os do polémico centro de detenção que os Estados Unidos mantêm em Cuba. Já foram apresentadas centenas de reclamações contra funcionários do sistema penitenciário israelense. A maioria não deu em nada depois das investigações. De repente, durante uma inspeção, uma carta é encontrada escondida na bolsa de um dirigente da Jihad Islâmica. Era uma tentativa de mandar uma mensagem ao braço armado da organização. A mensagem não deixa dúvidas. Exige continuar com a guerra santa contra Israel até o final. Tudo é inspecionado, objeto por objeto. Nem o papel higiênico é deixado ao lado. E sempre sob o olhar atento dos cães policiais. תראה את כושר האלתור שלהם, איך לוקחים מברשת שיניים, שוברים לה את הראש, משחיזים אותה על הרצפה ובעצם הופכים את זה לדוקרן, לחיסולים, ביניהם לבין עצמם, ניסיונות לפגוע באנשי סגל שלנו. לוקחים בצת, משחיזים כף, הופכים אותו לדוקרן, שים לב, ידית אחיזה. Um a um vão entrando no ônibus que os leva aos vários destinos. Da cabine, guardas fortemente armados vigiam cada movimento, com a ajuda de câmaras. Dizem que estes detidos que são transferidos raramente têm algo a perder, já que estão condenados a dezenas de anos de prisão. Esta unidade Nachshon tem como objetivo e como missão transportar 1.700 presos dos grupos radicais, sobretudo Hamas e a Jihad Islâmica, de prisão a prisão. Há muitos líderes destas organizações que estão nas prisões e que dão ordens, tanto para atentados como para possíveis negociações com Israel, e o objetivo é, assim, dificultar a sua organização. לעתים די קרובות מובילים ברכב 4 אסירים, ובמצטבר יש ברכב הזה 160 מאסרי עולם. O ônibus chega ao destino. Neste caso, outro centro penitenciário, onde cada recluso é novamente classificado. A encarregada do processo é a tenente-coronel Shelley, de 38 anos. Ela é responsável pelo acompanhamento e registro dos presos.
אתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה זה יבוא, הסכנה אורבת לך בכל מקום, האסירים הם אינם צפויים, יש להם הרבה זמן להתכונן, לחשוב מה הם רוצים לעשות, לחיוב ולשלילה. Esta oficial israelense comanda 345 combatentes, entre eles outros 22 oficiais. No sistema penitenciário de Israel, 6 mulheres dirigem prisões hoje. בעניין הפיקוד, אני חושבת שכשאישה מפקדת על לוחמים, זה אחרת מאשר יש גבר שעומד בראש. אישה יכולה להיות קצת יותר אימהית, אני מצליחה להוציא מהלוחמים שלי לפעמים קצת יותר, בגלל שהם מרגישים רגש של משפחתיות. אני בדף תציר שמה, תחזור אליי לזה, בסדר? אני אעמיד את אורן כרגע בהתערבות מיידית. Enquanto isso, a unidade Massada, que acompanhamos no início do programa, está pronta para entrar de surpresa numa cela suspeita de abrigar atividades perigosas. Para minimizar riscos, as celas são bloqueadas pelos guardas prisionais. Os escudos impedem que os agentes sejam atingidos pelos mais diversos objetos. O comando invade a cela. Os presos são pegos de surpresa e são obrigados a se ajoelhar com as mãos para cima. Uns nem olham para os agentes encapuzados. Outros não disfarçam o medo e o ódio. Depois de imobilizados, os detentos são levados, um por um. Do lado de fora, os guardas mantêm a segurança da área. A partir de agora e durante as próximas 5 horas, as celas vão passar por uma busca de pente fino. Cada canto, cada bolsa, cada caixa de condimentos, até lugares impensáveis serão inspecionados. אם בחור עכשיו, כמו שקורה לנו בחיפושים, אופס, מצאתי פלאפון, תעשה סנד ואתה מוצא עכשיו 10 מחבלים בחוץ, וזה מחבלים, זה לא משחק. מצליחים להבריח בחלקים פלאפונים לתוך כלא ולנהל פיגועים מבפנים לבחוץ, שזה קורה הרבה. É uma guerra dentro da prisão, com uns procurando o que os outros dizem não ter, mas está claro quem manda aqui. 10 presos em cada cela cumprem penas de prisão perpétua pelo envolvimento em atentados sangrentos. Como parte do regulamento, um dos presos recebe a permissão para acompanhar a busca, verificar que não estão estragando, sem necessidade, objetos pessoais dos outros presos. هم بيخشوا علينا بس عشان يستفزونا، بعرفش ايش هم بدور يعني. بيخشوا علشان يستفزوا الشباب ويبهدلوهم ويضربوهم. عشان انا اخويا له محبوس يعني 11 سنة، عشان هيك جيت عندي عشت عند حماس، عشان اخويا الكبير حماس عايش عند حماس، انا جيت عشت عند حماس، اما انا ولا حماس ولا شيء. Nem as recordações mais íntimas dos presos escapam. Junto às fotos de filhos e parentes, são encontradas imagens de líderes do Hamas mortos por Israel e de homens e mulheres bomba. לא, מנסים לנתק הכל. זה לא בעיה, הבעיה כשאתה רואה תמונות שהם סמים של הרוגים שלנו, זאת הבעיה. Quando amanhece, não fica nada que não tenha sido examinado. Os presos retirados na operação esperam numa outra cela. O Dr. Yuval Bitton é o médico da prisão há cerca de 9 anos. E apesar de denúncias e reclamações, garante: tortura é algo impensável em Israel hoje. זה לא קורה, זה לא קרה וזה לא יכול לקרות. ואין פה אנשים שלוקחים את החוק לידיים. מי שלוקח את החוק לידיים, סופו שהחוק מתחשבן איתו. ופספוסי הזדמנויות של הצד הפלסטיני, וגם יש אולי חוסר הבנה תרבותית שלנו כעם את הפלסטינים. E sempre o momento mais solene e de mais reivindicação é o do chamado para a oração. São alguns instantes em que os presos parecem se sentir realmente livres. Quando a unidade Massada sai, toda a prisão se une em oração. Com muitos pedidos, muitas perguntas e poucas respostas. É outro mundo, outro universo, no meio do deserto.